A medida provisória 905 de 2019, ela veio trazer a criação do contrato de trabalho verde e amarelo, né? É um contrato de trabalho para aquelas pessoas de 18 a 29 anos, né, que tem um valor de até um salário mínimo e meio, hoje em torno de 1.497. Então, ela veio com várias alterações, inclusive uma coisa que está sendo muito falada e discutida é a questão da periculosidade, né, que está sendo modificada, a questão da periculosidade. Nós vamos mostrar aqui, nós vamos fazer uma leitura dessa parte, especificamente da questão da periculosidade dentro do contrato verde e amarelo, para a gente poder estar entendendo melhor como é que funciona, se isso vai ser direto, se isso vai ter que ter a concordância do empregado, como é que vai funcionar isso aí, né? São vários artigos, são um artigo com vários parágrafos, rápido, dá para a gente fazer uma análise e poder entender melhor como é que vai ficar isso aí e esclarecer um pouco as dúvidas daquelas pessoas que eventualmente, né, não tenha entendido direito se isso vai ter ampliação aos outros, se não vai, como é que isso vai funcionar. Pois bem, mas antes disso, né, eu gostaria que vocês dessem um joinha no nosso vídeo, se inscrevessem no nosso canal, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo, né? Então vamos lá a essa questão. Como é que surgiu essa questão, né? Dentro do capítulo 1, que fala sobre essa questão do contrato verde e amarelo, lá na medida provisória 905 de 2019, né? Nós lemos o seguinte: o empregador poderá contratar nos termos do disposto em ato do Poder Executivo Federal e mediante acordo individual por escrito com o trabalhador, seguro privado de acidentes pessoais para empregados que vierem a sofrer importuno no exercício das suas atividades em face de exposição ao perigo previsto em lei. Então, o que nós vimos aqui, logo de cara, né, é que está escrito aqui que poderá, né? Poderá. Então, poderá, ele dá a ideia de faculdade, não de obrigação, ou seja, é facultado ao empregador contratar um seguro, mas não é obrigado. Então, muita gente achava que isso, sendo contratado pelo contrato verde e amarelo, que efetivamente vai existir isso aí. Não, isso é uma faculdade. Pode ocorrer ou pode não ocorrer. Mas também tem um outro detalhe muito importante que a gente percebeu aqui, né? É que mediante acordo individual escrito com o trabalhador. Então, pode o empregador contratar desde que, né, o empregado faça o contrato individual por escrito. Aí sim, nesse caso, vai ser possível, né, a concretização da contratação desse seguro para que o funcionário, né, que sofra importuno, ele venha receber lá valores referentes ao quê? E aí no parágrafo 1º diz: o seguro a que se refere o caput terá cobertura para as seguintes hipóteses. Vamos lá. Primeira, morte acidental. Segunda, danos corporais. Terceira, danos estéticos. Quarto, danos morais. Então, nós vimos que, primeiro, o empregador ele não é obrigado, ele pode fazer. Segundo, depende da, vamos dizer assim, anuência ou concordância através de contrato escrito com o empregado. Então, não é uma coisa que foi estipulado que vai ser obrigatório. E esse contrato, né, como ele abrange morte acidental, danos corporais, danos estéticos e danos morais, o que a gente viu aqui é que, na verdade, já existe em convenção coletiva, na grande maioria dos sindicatos, pelo menos na maioria ou na totalidade do sindicato, nessas convenções sempre existe o quê? Existe um seguro, né? E aí, nesse caso, vem como obrigatório, fazendo a cobertura de morte e invalidez, nesses casos, né? Apesar que a gente viu um desmembramento aqui, mas danos corporais, na verdade, vem a ser o quê? Né? Então, salvo o melhor juízo, se danos corporais aqui, isso pode ser a invalidez, né? Então, nós vimos que já existe algum seguro, né, dentro das convenções coletivas que abrange isso. Aí seria, no caso, inclusive nas convenções coletivas, existe convenções que a empresa paga um percentual desse seguro e o outro percentual, normalmente, quem paga é o empregado. Então, não sei se seria isso aí um conflito, dois seguros para a mesma finalidade, não sei se efetivamente. Mas esse seguro especificamente, ele tem uma finalidade. A finalidade dele é para aquelas pessoas que trabalham em atividade perigosa. E como nós vemos por aí, eu já falei, na convenção coletiva, praticamente de todas as categorias, mesmo aquelas que não trabalham em atividade perigosa, já determina. Então, vai haver, né,
um seguro mais um segundo seguro para aquelas pessoas, só porque elas têm idade entre 18 e 29 anos, né? Então a gente viu aí que nesse caso, não sei se, vamos dizer assim, funciona como complemento, funciona além, se vai ser uma duplicidade, né? Mas o fato é que quis o legislador, com isso, né, substituir, mais na frente nós vamos ver, o percentual, né, que era de 30%, reduzindo esse percentual para 5%, né? Então vamos lá. A contratação que trata o caput não excluirá a indenização que o empregador está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa, né? Então, nessa situação, né, não vai excluir a indenização. Se houver, né, a responsabilidade por culpa ou por dolo do empregador, ainda cabe, nesse caso, a indenização, além do seguro. E mais na frente, né, o parágrafo 3º, caso o empregador opte pela contratação, sendo de que o caput, caso o empregador opte pela contratação do seguro que trata o caput desse artigo, permanecerá obrigado ao pagamento do adicional de periculosidade de 5% sobre o salário base do trabalhador. E aí a gente vê a grande diferença, né, com relação a essa questão. Por quê? Porque o percentual de periculosidade, ele é 30%. Normalmente aquelas pessoas que trabalham em atividade perigosa, elas recebem 30% e não 5%. Nesse caso, a legislação criou para esse modelo de contrato de trabalho, né, que é o verde e amarelo, a possibilidade, né, a faculdade de se fazer um seguro. Esse seguro o empregador pode fazer desde que ele tenha um contrato escrito, né, um contrato individual escrito com o empregado. Ele não pode fazer unilateralmente, né, tem que haver a concordância de ambas as partes, então não é uma coisa obrigatória, mas em acontecendo, né, o empregado concordando com esse seguro, aí vai haver uma redução de 30% para 5% sobre o salário base, referente ao adicional de periculosidade, né? Existe muita discussão a respeito disso, dizendo que está se diminuindo o trabalhador, o direito do trabalhador, essas coisas todas, mas na verdade, se fizer o seguro, tecnicamente vai existir uma compensação pela redução do percentual. Nós não estamos aqui defendendo nem contra nem a favor, dizendo se é uma medida boa, se é uma medida ruim, mas na verdade o que acontece é que se o empregador ele for contratar esse seguro, mesmo que facultado, né, mas se ele for contratar, ele vai ter uma despesa, né? E talvez essa despesa, será que é uma despesa maior, igual ou maior do que ele iria pagar nos 25%, que seria a diferença do adicional, né? Então teria que ver se esse valor que vai ser pago de seguro, ele compensaria em relação à diminuição do percentual que seria pago, né? Então, não sei informar se efetivamente compensaria, mas é uma situação que vale a pena ser verificada, porque todo empregador, todo empresário trabalha com números e despesa, né? Então, se efetivamente isso compensar, possivelmente vai haver a possibilidade e a intenção, né, a vontade de querer fazer esse seguro. Caso a gente seja verificado que esses valores eles não são valores que compensam, ficar mais barato pagar os 30%, o empregador ele não vai fazer esse seguro, né? E para finalizar, o parágrafo 4º diz que o adicional de periculosidade somente será devido quando houver exposição permanente do trabalhador caracterizado pelo efetivo trabalho em condições de periculosidade por no mínimo 50% da sua jornada normal de trabalho, né? Isso aí é uma outra situação, né, que nós entendemos que existe discussão, jurisprudência a respeito disso, né, em que algumas pessoas que trabalham em atividades, né, perigosas têm a situação de que quando está exposta ao risco de perigo, né, então aí tem direito a receber, quando não está, não tem, mas existe aí inclusive jurisprudência firmado que se trabalhar nesse tipo de atividade e também convenção coletiva, mas o fato é que nessa situação ficou comprovado que somente aquelas atividades onde houver a exposição de pelo menos 50% da jornada de trabalho vai fazer jus ao recebimento desse adicional. E aí, nesse caso, né, muita gente entende que isso vai de confronto com o entendimento majoritário, com a jurisprudência majoritária, e aí prejudicando o trabalhador. Pois bem, essas são as principais colocações que a gente queria discutir aqui com relação a essa questão da redução do percentual, se é obrigatório, porque muita gente está pensando que isso aí é obrigatório, que isso vai ser direto para todo mundo. Não, isso foi feito dentro de um programa
criado umas facilidades, inclusive dentro do próprio capítulo tem outras vantagens financeiras para atrair, né, as empresas para admitirem essas pessoas na faixa de 18 a 29 anos, e criou-se isso também dentro dessa situação para fazer com que as empresas, que tornassem atrativo para as empresas essa faixa de idade da população que se encontra, né, vamos dizer assim, ociosa no mercado de trabalho. Esperamos que tenha dado para esclarecer essa situação, no sentido das pessoas, né, poder entender que isso se aplica ao contrato de trabalho verde e amarelo, e também no sentido de que isso é a faculdade e depende também da anuência do empregado. Pois bem, essa é a nossa dica de hoje, agradecemos a participação de vocês e até um próximo vídeo.